dizer que está conosco aqui uma pessoa que é comediante, diretor e gestor cultural com mais de 3 décadas dedicadas às artes cênicas, que iniciou no teatro aos 13 anos e construiu uma carreira marcada pelo humor, pela criatividade e pela valorização da cultura maranhense. Essa pessoa ela é formada em gestão cultural e tem um bacharelado em turismo. E ela atua também como professor universitário, compartilhando sua experiência com as novas gerações de artistas e produtores. Essa pessoa que chega até nós nesse momento deveria vir aqui amanhã, mas por motivo superior, nós não perderíamos a sua manifestação nesse evento, porque nós entendemos que o empreendedorismo e a inovação transcendem a todos os campos de conhecimentos, a todas as áreas da vida. E a gente gostaria muito de dar uma indicação de como que isso acontece no campo cultural. Por isso, nós propomos um painel que tem por título Economia Criativa em Cena, Inovação e Empreendedorismo na Cultura Maranhense. E eu quero convidar para vir ao palco para uma mensagem, ainda que rápida, o nosso querido César Boaz, por favor, bem-vindo. Meu amigo, dê o seu recado, sua mensagem, fale do que você quiser. Tá. Boa tarde, gente, obrigado. Eu era para estar amanhã aqui numa mesa, mas aí apareceu uma viagem, uma apresentação, e eu estou muito doente da minha lombar, estou fazendo um tratamento grave, vou pegar 3 dias de estrada aí, então resolvi vir logo hoje também, né? Enfim, agradecer o convite, muito obrigado, é muito importante esses tipos de encontros. Eu sou acadêmico da Universidade Federal do Maranhão, sou turismólogo, formado em turismo pela UFMA, com especialização... Eu posso sentar? Eu vou botar mais aqui para frente, pode ser? Já estou quebrando os protocolos todos, para que a gente fique mais próximo, né? Fica mais bacana. Eu sou turismólogo, e a faculdade, a universidade, a academia, ela me deu ferramentas importantíssimas para que eu pudesse desempenhar, né, o meu papel de gestor cultural, né? Então, assim, todo o meu empreendedorismo ele veio através das ferramentas que eu obtive na universidade, no curso de turismo, com essa visão mais ampla sobre a cidade, sobre o patrimônio cultural, sobre essa cadeia produtiva que é a economia. Hoje a gente percebe, né, que a cultura ela gera renda muito maior do que a empresa bélica, a empresa de aviões. Então, assim, a automobilística, hoje a cultura gera muito dinheiro, né? Então, assim, os políticos perceberam isso, né, tardiamente, mas já começaram a perceber como os eventos culturais eles desenvolvem toda uma cadeia econômica, uma cadeia produtiva. A gente tem eu vou falar especificamente sobre um projeto chamado Caravana Pão com Ovo, que eu não tem outro painel, que é um projeto que é feito através da Lei de Incentivo à Cultura. O Maranhão tem 200 e quantos municípios? 217. Nós já fizemos 100 municípios, apresentamos em 100 municípios do estado do Maranhão através da Lei de Incentivo à Cultura do estado, que é uma lei muito importante. As pessoas têm uma visão muito equivocada sobre as leis de incentivo. Todos os aspectos da economia, né, eles têm incentivos fiscais. A agricultura, a saúde, enfim, o automobilismo. E a cultura também, por ser um bem, né, um direito do cidadão, ela também tem as suas ferramentas de incentivo, que são as leis de incentivo, as LICs, as leis de incentivo à cultura. Ou ela pode ser municipal, a nossa municipal está desativada. Eu já produzi um espetáculo pela lei municipal, ou seja, é uma isenção de imposto. O empresário ele abre mão, o Estado abre mão do imposto, e a empresa ela pode agregar ou um projeto cultural ou um projeto de esporte. E aí ela indica, né, a gente recebe uma carta, a empresa não dá o dinheiro, isso é uma coisa que a gente tem batido muitos artistas, o Estado não dá o dinheiro, ela só dá uma carta que ela autoriza você ir até o empresário, convencer esse empresário a bancar o seu projeto. Quer dizer, o imposto que ele vai pagar, ele determina que parte desse imposto dele seja determinada por um projeto cultural ou um projeto estadual. E aí feita uma pesquisa,
que cada R$ 1, né, investido dentro da cultura, dentro dessas leis de incentivo, ela retorna 2,5, ou seja, mais do que o dobro, né? Então, a gente, através da Lei de Incentivo à Cultura do Estado, a gente tem a caravana Pão com Ovo, que é patrocinada pela Equatorial Energia. A gente já fez mais de 100 municípios, a gente leva palco, som, luz em praça pública, já que aqui, dos 217 municípios, somente 3 municípios do Maranhão têm teatro. O teatro como espaço físico, que é um absurdo, né? Então, aqui em São Luís, a gente ira para São Luís. Somente a cidade, aqui é a cidade operária, não é isso? A cidade operária não tem teatro, né? Um bairro gigantesco, né? Uma comunidade desse tamanho, não tem um teatro. A Coab não tem teatro. São Luís só tem 3 teatros em funcionamento, e os 3 estão no centro da cidade, um bem próximo do outro. Então, como essas casas de cultura, elas servem, né, de abrigo, na verdade, de apoio para receber os espetáculos e para que as próprias comunidades possam ter um espaço de divulgação dos seus espetáculos, né, de escoamento da sua produção. Então, a gente leva palco, som, luz, ou seja, a gente só aí a gente já mobiliza várias empresas, né? Antigamente, a gente fazia o seguinte, a gente contratava uma empresa aqui em São Luís e levava toda a estrutura rodando pelos interiores. E a gente chegou à conclusão que esse dinheiro não estava ficando na cidade, porque você dá o dinheiro para o empresário daqui de São Luís, ele vai e volta e o dinheiro não fica na cidade. Agora não, a gente contrata empresas, né, de som, de luz e de palco nas cidades, para que esse dinheiro ele fique nas cidades, ele retorne em outros serviços, né? Então, a gente movimenta toda uma cadeia. A gente, quando faz o Pão com Ovo, hoje a gente coloca 3, 5 mil pessoas em praça pública, e a gente movimenta todo o comércio formal e informal, né? Eu vou dar um depoimento aqui, a gente fez uma apresentação em São Bento, a gente colocou uma média de umas 2.500 pessoas, e depois de alguns dias eu recebi uma caixa, né? Uma caixa, e eu disse assim, o que é isso? É um presente que um pipoqueiro lá de São Bento mandou para você, como agradecimento e como gratidão, porque ele nunca tinha vendido na vida dele toda a pipoca dele num só dia, e no dia do Pão com Ovo que teve na praça, ele vendeu todo, ele ficou tão feliz, que ele se achou no direito, né? Assim, no dever de me dar um presente como agradecimento. Para vocês verem como é que essa cadeia produtiva, ela gira. Hoje eu sou o diretor do Teatro Arthur Azevedo, e a gente tem, e aí eu tenho um entendimento muito maior ainda de como que uma casa de teatro, né, uma casa de espetáculos, um equipamento cultural, ele consegue movimentar toda uma economia criativa, desde o bar, das mulheres que ficam no Mais Renda, do projeto Mais Renda, que estão dentro do bar, os pipoqueiros, enfim, a todo o comércio informal. A gente tem na porta do Teatro Arthur Azevedo uma senhora que está há 43 anos vendendo bombom na porta do teatro. Ela criou toda a sua família vendendo bombom na porta do Teatro Arthur Azevedo para os espectadores. Então, vai dizendo meu tempo aí, que eu falo muito, né? Então, eu sei que vai ter outra palestra aí para eu começar. Então, é só para vocês terem uma noção, né, de como é que a gente chama essa cadeia produtiva. E tudo isso vem através do empreendedorismo. Hoje, os grupos de Bumba Meu Boi, os grupos de tambor de crioulo, eles estão se profissionalizando no sentido da legalização dos seus grupos. Hoje, todos esses grupos, eles têm associações culturais sem fins lucrativos ou não, para poder emitir a nota fiscal. O governo, quando contrata, as empresas, quando contratam, hoje isso é um profissionalismo, né? Você tem uma nota fiscal e você paga o seu imposto, né? O imposto hoje de uma associação sem fins lucrativos é em 5%, e se você monta um simples, chega a 12%. Então, hoje, há uma profissionalização dos grupos de teatro com a sua legalização, né? O grupo hoje é legalizado com ata, com estatutos. A gente, para fazer uma apresentação do Pão com Ovo, a gente tem que emitir, por exemplo, o SESC, mais de 20 certidões negativas, né? Isso é empreendedorismo, né? Você deixar de ver a arte, a cultura, como um lazer, como um hobby, e ter isso como um ganha-pão. Eu vivo do Pão com Ovo há 14 anos. Hoje, que eu já tenho lá no Arthur Azevedo, mas eu passei 14 anos da minha vida vivendo unicamente do Pão com Ovo, né? Da minha arte. Então,
a faculdade me deu muito essa visão do marketing, porque tudo que acontece no Pão com Ovo hoje, a gente tem alguma ferramenta do marketing que eu tive que estudar e uso para que a gente possa pensar o Pão com Ovo cada vez maior, né? Um espetáculo de teatro que começou no palco, depois foi para a internet, depois foi para a TV, depois foi para o rádio, ou seja, a gente está em várias plataformas, a gente está voltando agora para a TV Mirante. Então, estar na TV gera um desejo, né, do marketing de querer que aqueles atores que estão na TV, que estão em visibilidade, possam fazer a sua divulgação do seu produto. Hoje a gente faz marketing para o Equatorial, publicidade para Vale do Rio Doce, publicidade para o Jardim da Paz, que chama agora Complexo Salvatore. Então, como é que a gente vira um produto, né? Quando a gente fala um produto, não é que a gente está mercantilizando a nossa arte. Não, muito pelo contrário, a gente está criando ferramentas de sobrevivência, né, de subsistência da nossa arte. Faltam 5 minutos. Muito bem. Eu posso abrir logo para algumas perguntas, para algumas curiosidades, para a gente aproveitar esses 5 minutos? Tá? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma curiosidade? Alguém tem alguma curiosidade sobre como é viver da arte no Maranhão, no Brasil? Há uma pergunta lá atrás da senhora. Antes que ela faça a pergunta dela, só para finalizar aqui, como é que o Pão com Ovo chegou através do empreendedorismo no produto que é hoje, nessa assinatura. O Pão com Ovo hoje é uma assinatura em São Luís, né? No Brasil também. Então, é através de... Eu ligava para produtores nacionais, produtores... Vocês não querem vir assistir o Pão com Ovo aqui em São Luís? Eu pago sua passagem, sua hospedagem, sua alimentação. E aí eles vinham, assistiam a gente e gostavam do espetáculo e convidavam a gente. Por exemplo, eu convidei um produtor do Piauí, que tem um festival de teatro internacional de língua portuguesa, a cena lusófona, e aí ele veio assistir a gente, gostou, levou a gente para Teresina, para o festival, e um olheiro de Portugal olhou a gente e já levou para Portugal, ou seja, o Pão com Ovo, com 2 anos, já estava representando o Brasil em Portugal. Mas isso por causa do empreendedorismo, porque eu tive que tirar do meu bolso e pagar e arriscar. Ele poderia ter vindo, e é um risco, né? O empreendedorismo também é um grande risco, né? Só que é um risco muito mais planejado. Então, quando a gente foi fazer temporada, a nossa primeira temporada no Rio de Janeiro, que foi através da Lei de Incentivo, nós fizemos, era para a gente ficar 3 meses no Teatro Clara Nunes, no Shopping da Gávea, na Zona Sul do Rio de Janeiro, 3 atores desconhecidos, vestido de mulher, com o nome Pão com Ovo, um cartaz colorido, e a pauta do teatro, na época, por semana, era 12 mil reais. Por semana, imagina, só o aluguel do teatro, naquela época, 9 anos, era 12 mil. Eu cheguei com a reunião com o diretor do teatro, dono do teatro, e ele disse, quanto é seu ingresso? Eu digo, é 60 reais, porque o meu espetáculo é incentivado. Ele disse, você está pensando que esse teatro aqui é frequentado por pobres? Você sabe onde é que você está, meu amigo? Você está na Zona Sul do Rio de Janeiro. Então, vai passar agora a ser 15 mil reais. Eu disse, eu posso sair um pouquinho da reunião? Eu disse, pode. Eu liguei para o Adeilson, eu disse, Adeilson, o dono do teatro quer 15 mil agora e a gente só tem no nosso orçamento 12 mil. Ele disse, a gente vai passar fome? Eu disse, não vamos passar fome. Ele disse, então fecha. Aí eu cheguei para o dono do teatro, disse, a gente vai fechar uns 15 mil. Ele disse, você vai fechar? Eu disse, vou. Você disse que é 15 mil, você é o dono do teatro, eu preciso fazer o espetáculo. A gente fez, no boca a boca, foi tão forte. A gente ficou, o que era para ficar em 3 meses, a gente fez, aí acabou a temporada, o dono do teatro chegou para mim e disse, prorroguem, eu quero vocês aqui dentro do teatro. Eu disse, mas agora meu dinheiro, eu não tenho mais como lhe pagar 15 mil. Ele disse, não, você vai me dar 40%, o resto é todo seu. Aí eu disse, seu Marcos, dinheiro de pobre vale, né? E aí a gente pegou, continuou por mais um mês, já só pagando os 30%. E a partir daí, eu furei uma bolha, que é produzir um espetáculo no Rio de Janeiro, aprendi a produzir, com o dinheiro que a gente sobrou da bilheteria, eu investi em outra temporada por mais 2 meses no Rio de Janeiro, e agora essa é a lei de incentivo. Ou seja, eu usei a lei de incentivo como trampolim, como incentivo para aprender a produzir, captar um recurso, sem precisar mais do Estado, e fazer uma produção em outro grande teatro do Rio de Janeiro. Boa.
Boa tarde, quase boa noite. Sou a professora Regina, aqui da UEMA. Dizer que é nessa sua história que tu está trazendo aqui, a gente começou a assistir Pão com Ovo lá no Teatro da Uva. Sim, é. Eu inventei que aquilo era um teatro, quando não era. Isso. A gente criou um teatro só para fazer o espetáculo. Pois é, a gente começou lá a acompanhar o Pão com Ovo. E é muito gratificante a gente ver esse crescimento. E você trazendo essa história, né, para a gente, até emociona, né? Saber de tudo isso que vem nessa caminhada aí, né, de tantos anos. Então, eu fiquei assim assustada quando você falou só 3 cidades têm teatro no estado do Maranhão. E aí, quando a gente olha para o cinema também, né, É o mesmo, acho que ainda é pior ainda. É o mesmo quadro. Então, como que a gente pode mudar essa realidade no nosso estado? Já que a arte, a gente tem aqui na UEMA o curso de música, né? Que também a gente conversa com os professores, eles relatam a dificuldade. Mas qual seria esse caminho? Como a gente poderia, numa situação dessa aqui, de um evento de empreendedorismo, melhorar o olhar que a comunidade tem sobre a arte, né? A música, o teatro, o cinema. O artista, ele sofre muito aqui no estado do Maranhão, né, para poder conseguir esse lugar ao sol. Qual seria o caminho básico para a gente poder contribuir, ajudar, evidenciar? A faculdade já tem, né? A academia já tem um grande papel. Eu acho, por exemplo, a gente pode tirar pela universidade, o tamanho desse campus, o tamanho do campus do SEUMA, o tamanho do campus da UFMA, e nenhum dos 3 tem teatro. A gente pode tirar por aqui. O que se tem são auditórios. Auditórios não são teatros. Auditórios não têm rudimentos, não têm coxias, não têm camarins, né? Então, assim, a gente tira pela própria universidade. A própria universidade não tem um seu teatro próprio. Imagina, um teatro que pudesse ser usado por toda essa comunidade em volta. Maiobão, a cidade operária, Vila Olímpica, cidade, enfim, né? Seria um equipamento cultural. Isso vai muito das políticas públicas, ou seja, são espaços de cultura, são equipamentos culturais. A galeria de arte, o cinema, o teatro, são equipamentos que foram tirados da população. Porque, assim como a universidade, faz pensar. Né? E o que faz pensar, o que faz tornar uma sociedade questionadora, é a primeira coisa que é retirada da comunidade. Então, assim, as cidades não têm equipamentos culturais, não se tem galeria de arte nas cidades, né, para exposição. Quantos artistas não estão precisando expor suas obras, ou não pintam, porque não tem onde expor? Né? Não tem onde mostrar não tem um local de escoamento. Então, isso é de políticas públicas, realmente, essa construção desses espaços, E a academia, né, a universidade, ela tem, sim, esse poder quando cria um curso de música, né? Quantos músicos não saem daqui profissionais, né? Então, assim, já é um caminho, mas é uma coisa muito aquém do que a gente realmente possa ter. O Maranhão é uma potência de artistas, quantas pessoas talentosas a gente tem. Né? Então, um espaço físico, eu defendo muito a construção de espaços físicos, né? Como abrigo, como estímulos para que essa comunidade ela possa estar inserida e ela possa escoar a sua produção cultural. É um sonho, né? A universidade ter um teatro bacana, próprio. Eu acho que pode ter uma cobrança assim, né? Da própria academia, dizer assim, a gente precisa de um espaço, de um teatro. Um cinema, uma galeria de arte. Alguma questão? Vamos encerrar aqui com a professora Kátia. Boa tarde. Professora Kátia, aqui da UEMA. Gostaria primeiro de parabenizar você pelo seu trabalho, pela sua jornada, muito bonito, inclusive representando a arte aqui, o setor artístico aqui do Maranhão, nacionalmente. O que nós observamos também, além da falta, né, você comentou sobre a falta do teatro, falta de espaços, né, para demonstrações artísticas, mas tem também a questão do público-alvo.
ainda, até hoje, né, o teatro, às vezes, ele não é muito acessível à grande maioria da população, mas, às vezes, nem tanto só financeiramente, mas também do ponto de vista do interesse público pelo teatro, né? A gente vê muito o cinema. As pessoas vão ao cinema em massa, principalmente quando tem lançamentos, mas o teatro ele já é um movimento um pouco mais tranquilo, um movimento ali menor, né, em comparação ao teatro. Eu gostaria de saber, do seu ponto de vista, o que precisa ser feito para melhorar, para aumentar o interesse da população em geral pelo teatro. A gente vai cair aí novamente nas políticas públicas, né? Nos editais de espetáculos, de criação de espetáculos e de circulação desses espetáculos. O espetáculo ele estreia, mas ele não circula. Ou seja, é muito caro ele fazer isso, né? Levar um espetáculo para outra cidade, para outro bairro, sem o estímulo, né, do fiscal, né, sem incentivo fiscal. Então, não é que a população não goste de teatro, ela não foi educada, não foi estimulada ao teatro. A gente está trazendo, o Teatro Arthur Azevedo estava fora do circuito dos grandes espetáculos. Então, se vocês observarem, as últimas programações dos últimos 5 meses são só grandes espetáculos nacionais que voltaram para o Teatro Arthur Azevedo. O teatro está lotado, né? O teatro está lotado, as pessoas estão voltando aí ao teatro. São Paulo, o lazer do paulista, em sua maioria, ia ao teatro, né? Então, um outro aspecto é a questão da formação de plateia. Os editais, eles exigem, né, que grande parte, 200, 300 ingressos, sejam destinados para ONGs, para universidades, para associações, e vira-se, aí eu acho que eu chamo de deformação de plateia. O seu espetáculo é um espetáculo que tem uma linguagem conceitual, um espetáculo que tem uma linguagem não acessível, muito mais difícil, principalmente para quem nunca viu teatro. Você pega aqueles 100 alunos, os tira da sala de aula e joga, porque são jogados dentro do teatro para assistir um espetáculo da qual eles não têm a leitura, não têm o entendimento daquela linguagem. Eles vão achar horrível o teatro, porque a televisão é tentadora, a internet é tentadora, né? O cinema é tentador, porque eles conseguem decifrar a linguagem, decifrar os signos. E quando eles vão para o teatro, eles começam a rir no momento que não é para rir, eles acham chato, eles acham tedioso, porque é um outro ritmo. Então, não há uma preparação desses alunos, dessa formação de plateia, prepará-los para entender o que eles vão assistir. Por que aquela cena está ali, qual o motivo daquela cena, qual o entendimento daquela linguagem. Então, ele vai assistir um espetáculo que não é de sua identificação e nunca mais ele volta para o teatro, diz, teatro é muito chato, eu não quero ir nunca mais. Entende? Porque não há um preparo, não há uma lubrificação artística no sentido de dizer assim, olha, você precisa, a gente vê, mas a gente não enxerga, que é a questão da simbologia, né? Quantas vezes a gente vê um casarão histórico e as pessoas, é um monte de casa velha, porque não sabe a simbologia que tem, a representação que tem aquilo, né? A mesma coisa com o teatro. Então, assim, precisa-se ter formação de plateia. A gente está com um projeto, chama Teatro Arthur Azevedo de Portas Abertas. Além do preço, que é muito caro, o teatro ficou inacessível, né, para as camadas mais populares. Então, a gente tem projetos, chama Teatro Arthur Azevedo de Portas Abertas, que são espetáculos com temáticas maranhenses, feitas por artistas maranhenses, e é de graça. E a gente fez já 6 sessões, as 6 sessões são esgotadas, e as pessoas saem encantadas com o espetáculo. Muito bom, gente. Infelizmente, a gente precisa dar uma pausa aqui nesse espetáculo. César, muito obrigado. Cadê a equipe aqui com a lembrancinha para o nosso convidado? Nossa, eu está vendo o dia errado, ainda tem lembrança? Tem lembrança. Aqui ninguém sai de mãos vazias. Mas eu quero agradecer em nome da UEMA, da Agência Marandu, a sua disponibilidade, prontamente aceitou o nosso convite e, por motivo de força maior, não foi possível vir no dia certo, está aqui, a gente não poderia perder essa oportunidade, e acho que foi muito importante, aqui você está diante de um público de empreendedores, embora estejam atuando em campos econômicos diferentes, mas aqui
está representada também a diversidade da indústria maranhense, com diferentes iniciativas, e você traz aqui uma luz, né, aponta uma direção nova que não é habitual para a maioria desse público, trazendo aqui o que está por trás da coxia, né, do palco, mostrando o desafio que é empreender e fazer acontecer a indústria cultural num estado que tem tantas outras deficiências, né, e não seria diferente também ser marcado por uma deficiência cultural. Então, você está de parabéns pelo trabalho. Quando a gente pensou no seu nome, a gente pensou exatamente em fazer essa exaltação e reconhecimento à história que você carrega e ao brilhantismo, ao seu talento, que precisa ser conhecido por todos. E, em boa hora, você chega aqui ao EMA e a gente espera propagar essa mensagem que você nos trouxe aqui nessa tarde. Tarde e noite, né? Chegou a sua sacolinha. Venha, Gabi. Gente, eu que agradeço o convite, o carinho, né, com o nosso trabalho, e dizer, eu creio muito que esteja tudo interligado, né? O empreendedorismo, ele é um só, e ele vai unindo os campos, né? A gente vai se agregando, se juntando. Quando eu vi ali aquelas rosas feitas com escamas de peixe, isso pode ser transformado em figurinos para teatro, em cenários para teatro, né? Então, como a gente justifica um projeto, na hora da defesa disso, assim, olha, nosso figurino é feito à base de escamas de peixe, né, trabalhando a questão da reciclagem, a gente ganha muito ponto isso. Isso é empreendedorismo, né? Então, acho que está tudo bem interligado.